Palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, Evangelho de João, capítulo 17, o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a palavra de Deus neste capítulo, João 17, do verso 1 ao verso 5. João 17, 1 a 5. Palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite, no Evangelho de João, o Evangelho que nos apresenta muito claramente a pessoa de Jesus Cristo como manifestação, encarnação de Deus entre nós. E hoje, nas próximas semanas, vamos atentar para este capítulo, que é uma oração de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de irmos ao verso 1 a 5, corra os seus olhos ali pelo capítulo 17 e chega ao verso 17. Capítulo 17, verso 17. Um breve verso, pequenino. Mas que você meditar esse pequenino verso, essa pequena expressão, parte da grande oração de Jesus, você vai perceber aqui verdades significativas e que tem implicações profundas, essenciais na sua vida. Diz ali: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo orando por mim e por você naquela noite, a noite da sua traição. E ele intercede diante de Deus pedindo que ele nos santifique. Nos santifica no que? Na verdade. Mas o que é a verdade? Pilatos perguntou isso a Jesus. O ser humano debate sobre isso muito e não chega a lugar nenhum. Nesses dias nossos chega-se a frustração com relação à verdade por não se encontrar. Mas aqui diz, Jesus falando, a tua palavra é a verdade. O crente sabe o que é a verdade, de onde vem a verdade para a sua vida. Vamos dizer juntos esse verso como está aí na sua Bíblia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E agora o nosso texto então, versos 1 a 5. Ouça a palavra do Senhor, receba a palavra do Senhor, que ela abençoe a sua vida nesta noite, que ela o fortaleça nela a verdade. Diz assim a narrativa: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para a bênção do seu coração, vou ler mais uma vez estes versos. Antes de ler, vamos nos situar. Esse capítulo 17, com essa oração, encerra aquele encontro que envolveu a ceia do Senhor na noite da traição de Jesus. Depois dessa oração, eles vão sair para lá o Monte das Oliveiras, onde será preso. Começa na narrativa de João, no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E aí vai aquele diálogo longo ali, não sei quanto demorou naquela noite, Jesus repassando os ensinos dele com os seus discípulos, e finalmente ele encerra com esta oração aqui, que é o capítulo todo 17. E vou ler novamente, e nós queremos olhar esses versos deste ângulo: a vida eterna, a vida eterna.
Ouça a palavra do Senhor mais uma vez. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite. O que você oraria se fosse lhe dito que você tem algumas poucas horas de vida? Como é que seria a sua oração? O que você ia dizer? Como seria a sua oração comparada com todas as orações que você fez ao longo dos anos da sua vida? Se você conseguir fazer aí, usa a sua imaginação e conseguir fazer uma leitura de si mesmo, projetando-se numa situação assim, orar, consciente que tem poucas horas de vida, você vai conseguir perceber que seria uma oração diferente de todas as outras que você fez. Você teria uma ideia de como seria a sua oração, mas certamente você não conseguiria realmente avaliar e se aperceber totalmente, porque seria uma experiência única, profunda, tremenda na sua vida, uma situação assim, não é verdade? Muito bem, nós temos aqui Jesus Cristo exatamente no momento assim. São poucas horas antes da sua prisão, e então não muito mais horas até a sua morte. E ele sabe disso, e ele deixa implícito isso aqui já nesta oração que ele faz aqui. A oração do nosso Senhor Jesus Cristo, a mais longa oração dele que nós temos nas Escrituras toda, e é realmente uma oração longa, todos esse capítulo inteiro, todos esses versículos, mas uma oração que é uma petição, há muito de petição nela, mas ela é também uma proclamação. Jesus anuncia muitas coisas. O Evangelho é justamente proclamação. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Há muita proclamação aqui, e há inclusive revelação. Muito do mistério de Deus e Deus em Cristo é nos dado aqui. Não temos todo esse mistério, não temos ele na Bíblia toda, nem poderíamos ter todo ele, extrapola o que nós somos, o que podemos absorver, mas daquilo que nós precisamos, desse mistério, nos é revelado nas Escrituras e em grande parte na oração de Jesus Cristo. Então, é fundamental que todo crente ouça a oração de Cristo aqui, ouça a oração de Cristo, porque é uma oração inclusive conhecida como oração sacerdotal. Mais à frente nela há um momento quando Jesus ora por mim e você. Você estava lá na oração de Jesus, porque ele vai dizer o quê? Pai, eu peço não somente por estes, isto é, aqueles que estavam com ele ali, os seus discípulos, à mesa, a ceia do Senhor que aconteceu naqueles instantes, mas ele diz o quê? Não somente por esses eu peço também àqueles que haverão de crer em mim por meio deles. Então eu e você fomos incluídos ali, se você está em Jesus Cristo. A oração sacerdotal, precisamos ouvir essa oração. Se você não ouviu ainda, espero que você possa ouvir conosco e que você possa ouvir outras vezes. Se você já ouviu, é uma oração que de tempo em tempo precisamos voltar a ela e ouvi-la. Mas precisamos ouvi-la porque ela, além de ser uma petição que fortalece a nós,
ela é a proclamação do Evangelho que nós precisamos ouvir novamente, e ela é instrutiva sobre os mistérios, as maravilhas de Deus e Deus revelado em Jesus Cristo. E vemos aqui, se você já atentou nos versículos que eu li nesta noite, você já deve ter percebido que esses versículos extrapolam qualquer coisa que você já leu por aí, que existe em qualquer livro que tenha sido dito por qualquer ser humano. Nenhum guru conseguiu dizer algo, ousou dizer algo perto desses versículos aqui. Você ouviu bem o que Jesus falou ali, nesses versículos? Bem, nós encontramos ele falando aqui sobre a vida eterna, e entrando nesses versos por este ângulo, a mim e a você é apontado que nós podemos chegar à vida eterna. Esses versículos dizem ao seu coração, à sua vida: chegue à vida eterna. Chegue à vida eterna. Você já chegou? E se você já chegou, que o Senhor o fortaleça, o esclareça mais através desses versos hoje. Chegue à vida eterna. Mas esse negócio de vida eterna é uma expressão conhecidíssima, no entanto, desconhecido em geral o seu sentido verdadeiro, e também é atrelado a essa expressão muitos conceitos errados, não é verdade? O primeiro conceito, o mais tolo de todos, infantil, que talvez venha à sua mente, que você vê representado muitas vezes por aí, seria um conceito mais ou menos assim: você vestido de um roupão branco, uma túnica branca, sentado numa nuvem lá em cima. Mas há uma que não é tão infantil, e que também é equivocado, que é o conceito de que vida eterna é algo que acontece depois que eu morro. Você morreu, aí você entrou na vida eterna. Não é esta a ideia aqui. Chegar à vida eterna é o que, segundo Jesus Cristo aqui? Chegar à vida eterna é conhecer a Deus. Isto é vida eterna. Esta é a vida eterna de Jesus na oração. Você ouviu no verso 3? Esta é a vida eterna, 2 pontos. O que é? Ele diz: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai encontrar aqui nesses versos, e mais à frente, este mistério e esta verdade, Deus e Jesus Cristo, sempre ali, numa distinção e ao mesmo tempo numa unidade, união, que os distingue de nós e os coloca no mistério da Trindade, Deus conosco, tanto como único Deus, como Jesus Cristo. Mas, enfim, vida eterna, segundo Jesus Cristo, é conhecer a Deus e conhecê-lo em Jesus Cristo. Não é isto? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é vida eterna? A vida eterna se caracteriza pelo relacionamento, não pelo estado, condição, mas é relacional. A questão da vida eterna, a doutrina da vida eterna que Jesus ensina nas Escrituras, é primeiramente relacional, não é condição. Eu saí desse corpo, não estou nesse corpo, estou não sei aonde, morri, fui, ou quando eu chegar lá, então estou no céu. Tudo isso tem o seu lugar nas Escrituras, sim, nós haveremos de findar nossos dias neste mundo, isso é uma certeza, é a maior das certezas que nós temos, provavelmente, mas não é condição, seja aqui, ou seja lá na eternidade, seja que condição for, não é o estado em si que é vida eterna, mas é o relacionamento. Vida eterna é primeiramente relacional, que te conheça, o Deus único e verdadeiro. Então também não é uma questão temporal, não é uma questão de tempo, mas de qualidade. Isto é, não é vida eterna num entendimento também bem precário, incompleto. Vida eterna ser pensado em questão temporal. O que é vida eterna? É aquela que é para sempre.
É verdade que inclui isto, mas não é esta a essência. Não é a temporal, mas a qualidade. Que tipo de vida? Que tipo de vida se vive? Que te conheçam a ti. E é a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é, como é que eu vivo essa vida chamada eterna? E não porque eu vou durar para sempre. Você precisa do evangelho para durar para sempre, alguma coisa assim, é o que passa com essas pessoas. E aí surge até aquelas ideias erradas. Eu já ouvi muitas vezes, você já deve ter ouvido: olha, eu vou deixar para mexer com esse negócio de evangelho e igreja quando eu estiver mais perto da morte, vou aproveitar um pouquinho a vida agora, né? Isso quer dizer, eu vou ficar no pecado, longe de Deus, depois na última hora eu dou uma escapada, porque aí sim eu quero viver para sempre. Não, essa ideia, o conceito que se tem. Mas não é primeiramente a questão temporal, é uma questão de qualidade. Que tipo de vida se vive? Se vive relacionalmente com Deus ou não. Lembrando que a palavra conhecer, na cultura bíblica, seja hebraica, dos judeus, especialmente, entre eles, e aí também dentro da igreja cristã, que ali nasce Jesus Cristo, então na cultura hebraica, conhecer não é uma questão essencialmente de informação. Quando falamos em conhecer, nós, na nossa cultura, somos orientados sempre para a informação. Conhecer o quê? É saber isso, saber aquilo, saber uma porção de coisas. Na cultura hebraica, então, onde está inserido tudo isto aqui, Jesus Cristo, conhecer é relacional. É um conhecimento que envolve relacionamento. E podemos ilustrar isto de que forma? Se eu perguntar a você, você conhece fulano? Você talvez diga, eu conheço. Eu sei o nome dele, eu sei onde ele mora, eu sei o que ele faz na vida. É um conhecer. Envolve, esse conhecer bíblico envolve isto, a informação. Mas eu posso lhe perguntar de uma outra forma: você conhece fulano? Você diz, olha, sim, eu sei o nome dele, eu sei o que ele faz na vida, eu sei onde mora, e nós convivemos muito juntos, eu conheço o jeito dele, eu conheço os valores dele, e nós interagimos, nós caminhamos juntos, nós somos amigos, eu realmente conheço ele. É um outro tipo de conhecimento, porque além da informação entrou o relacional. E conhecer nas Escrituras é isto, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não é só saber fazer um discurso sobre Deus, uma exposição aí teórica, mas eu conheço Deus e Deus me conhece. Nós andamos juntos, sim, eu tenho uma boa ideia pelas Escrituras de quem é Deus, porque Ele se manifestou em Cristo e se tornou conhecido em grande medida para mim. Mas eu experimentalmente ando com Deus, ouço a sua voz, sei o que Ele espera de mim e procuro viver com Ele, e eu tenho minha vida de oração. É este conhecer. Então, Jesus define a vida eterna. É uma vida com Deus, relacional com Deus. Já. Sim, a maravilha inclui que começa agora e, segundo a palavra de Deus, é para sempre. E aí é a resposta ao grande anseio do espírito humano diante da morte da finitude. Fica faltando, fica incompleto, enquanto isso não seja respondido. Porque o espírito humano, como diz Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração humano, e fica faltando, e não fecha a equação da existência humana enquanto não for respondido isso. Sim, a dimensão eterna, isso somente em Deus pode acontecer, qualquer dimensão eterna. Mas a verdade é que começa já, é vida com Deus imediatamente. É isso que Jesus Cristo veio trazer, segundo ele fala aqui, é Jesus Cristo a quem enviaste. Enfim, é conhecer a Deus, é relacional. Nunca se esqueça disto. E é porque é relacional, então Jesus traz algo revolucionário, até mesmo dentro do judaísmo, o que é chamar Deus de Pai e nos ensinar a chamar Deus de Pai. Ele começa a oração dizendo Pai, Pai. E quando nós vamos à chamada oração do Pai Nosso, encontramos, por exemplo, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus até 7, mas ali no meio, no capítulo 6, no verso 9, então Jesus nos ensina, ele diz, vocês orem assim, e ele diz, digam, ensinando, ele diz o quê? Comece a oração assim, Pai Nosso, Pai Nosso. Então veja como é relacional. Em Jesus Cristo abre para nós esta fronteira que Deus
aqui na sua glória. Quantas vezes Jesus fala da glória de Deus aqui? É assunto de destaque fundamental. Deus glorioso, mas que em Cristo conhecemos como Pai, mas somente em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não conhecemos Deus como Pai. Relacional. E aí então é conhecer esse Deus, que ele diz o que sobre ele? O único Deus verdadeiro. Você ouviu? O único Deus verdadeiro. Não há uma coleção de Deus para você escolher qual que você quer. E a parte das Escrituras de Jesus Cristo, não há o Deus único e verdadeiro, há um só, e revelado em Jesus Cristo. O politeísmo, a multiplicidade de propostas religiosas é totalmente contrário ao Novo Testamento, contrário a Jesus Cristo. Ou Jesus Cristo está certo e essa ideia está errada, ou essa ideia que é tão comum nos nossos dias aí, esse relativismo, sincretismo até religioso, está certo, e Jesus Cristo não sabia o que estava falando, quando ele afirma o que ele afirma aqui. O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É bem definido. Deus glorioso, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus aponta aqui que esse Deus é glorioso. Glorioso em tantas formas. Se conhecemos a glória dele pela criação, é só olharmos o universo e como Deus é glorioso. E podemos falar de tanto da glória dele em tantas formas, mas também conhecemos a glória dele nessa ação dele enviar Jesus Cristo. Glorioso o quê? Em misericórdia, graça e amor. Notícia maravilhosa esta. Enfim, é conhecer a Deus, um Deus então único, verdadeiro, esse Deus glorioso e um Deus soberano que age com o seu plano. Foi Jesus enviado, a Jesus Cristo enviaste ao mundo, diz aqui Jesus, Deus enviando. Então, essa soberania, Jesus Cristo não é um acidente na história da humanidade. E nem alguém que por um acidente se tornou aí um vidente, um iluminado, mas é um plano de Deus ao Filho em que enviaste, a quem enviaste, a ação de Deus. Jesus Cristo começa aqui falando do que? Ele orou, Pai, chegou a hora. Ora, esta palavra tem uma conotação técnica no Evangelho de João. Se você ler o Evangelho de João todo, você vai encontrar diversas vezes, pelo menos 6 vezes, pontualmente de forma específica, Jesus dizendo essas outras 6 vezes, assim, em situações diversas, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Já lá no primeiro milagre, no capítulo 2 de João, casamento em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, ele diz lá, não chegou a hora ainda. Não chegou a hora. Mas aqui ele diz, Pai, chegou a hora. Essa palavra se refere ao momento quando Jesus Cristo seria levado à cruz. Agora chegou a hora. Chegou o momento. Você percebe aí esse Deus soberano, enviou Jesus Cristo e tem o controle da hora. E fala mais, enviou Jesus Cristo para uma obra a fazer. Então há toda uma ação soberana de Deus, um governo dele aqui. É conhecer esse Deus e gracioso, para que conceda a vida eterna. Um Deus glorioso em graça, que concede a vida eterna. Em Jesus Cristo é essa ação dele. Você conhece a Deus? Chegar à vida eterna exige conhecer a Deus. E aqui já há o suficiente para nós vermos que a fé cristã, aquilo que é revelado em Jesus Cristo, o Evangelho, difere de tudo mais e é exclusivo a parte disto aqui tudo. Não há caminho para o ser humano em termos de vida eterna relacional, conhecer a Deus, conhecê-lo intimamente, cada dia mais. Esse Deus maravilhoso, um Deus único, Deus glorioso, Deus gracioso, Deus soberano, que agiu em soberania e governo
num plano por nós em Jesus Cristo. É conhecer a Deus, mas então envolve a pessoa de Cristo. Chegar à vida eterna é conhecer a Deus, e isto envolve a pessoa de Cristo. Não conhecemos a Deus e então não temos a vida eterna se não houver uma pessoa, Cristo, aí nessa experiência e possibilitando isto. Quem é essa pessoa de Cristo? Quem é? Aqui diz o verso 5, Jesus orando diz: glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Você viu o verso 5? Jesus Cristo é o fundador de uma religião, tem muitas religiões boas, diversos fundadores. Você entende o que Jesus está falando aqui? Ou ele é quem ele é, disse um pensador, C.S. Lewis, professor falecido lá, escritor renomado lá da Universidade de Cambridge, de Oxford também, que ou Jesus é quem ele diz é, ou ele foi um louco que passou entre nós. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem é essa pessoa? Quem é Jesus Cristo? Ele diz no verso 2, falando dele mesmo, orando, conversando com o Pai, pois lhe deste, falando dele na forma da terceira pessoa, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Já imaginou chegar aqui e dizer para vocês: eu tenho autoridade sobre toda a humanidade? Estamos aí nos 7 bilhões, talvez hoje no mundo, não é? Me parece. Quem é essa pessoa? Pessoa de Cristo. Mas essa pessoa que tem a glória de Deus desde a eternidade, diz aqui Jesus Cristo também, a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória com Deus, mas encarnado. O Deus transcendente vem numa forma imanente andar perto de nós para que pudéssemos conhecê-lo. Quer conhecer a Deus? Conhece Jesus Cristo. Vida eterna é essa, que conheça o Deus único, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como posso conhecer a Deus? Conheça Cristo. Conheça Cristo. Deus nos deu uma face, um rosto, uma pessoa na história, encarnado a quem enviaste. Mas diz ele aqui: glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E agora, se ele falou da glória da eternidade, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, ele fala de uma glória, manifestação dessa glória agora, num evento específico. Glorifica o teu filho, mas ele começou a oração dizendo que: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique. Chegou a hora dessa glorificação aqui, essa manifestação específica da glória, que, claro, envolve aquela desde a eternidade, mas agora vai ser manifestado nesta hora. É a hora da cruz, é a hora da cruz. E no Evangelho de João, Jesus Cristo ir à cruz é hora da glória de Deus manifesta entre nós. É hora de sofrimento. João deixa muito claro isso. O sofrimento de Cristo na cruz é algo que não pode ser mensurado. Pelo físico, sim, mas pela dimensão espiritual, o justo, realmente justo, plenamente justo, perfeitamente justo, sofrendo pela carga de pecado de toda a humanidade, dos piores seres humanos inclusive. Enfim, hora de sofrimento e agonia, mas de vitória, de glorificação. Porque ali na cruz, quando de um lado parece que o mal venceu e prevaleceu, e ao fim das coisas Cristo é levado à cruz e morre, é também ali que o poder maligno é derrotado e quebrado de uma forma tal que é capaz de libertar
todo pecador do seu domínio, da sua escravidão, todo pecador que se achegar a Jesus Cristo. É a glorificação de Deus. A morte, esse paradoxo da cruz, e que só encontramos no cristianismo. Tremendo, hein? Podemos explorar esse paradoxo dos dois lados e não conseguimos esgotar. Ali, o Senhor Jesus Cristo encarnado sofre e vitoriosamente glorifica. Porque na cruz, quando Cristo perece, perdeu, morreu, sim, de um lado mas do outro lado, pisou a cabeça da serpente. O diabo foi ali derrotado por mim e por você, para que na morte dele encontrássemos a vida eterna com Deus. É a pessoa de Cristo. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então que agora, nesta hora que chegou da cruz, Deus ali o glorifique, leve ele até o fim, até a morte e a ressurreição, para que então Deus fazendo isso nele, ele então glorifica a Deus. Esta ação dentro da Trindade, Deus e Cristo se cumprindo ali. Mas enfim, chegar à vida eterna é conhecer a Deus, e esse conhecer a Deus envolve essa pessoa de Cristo, uma pessoa única. Sem essa pessoa, nessas dimensões, com essas qualificações, não haveria o conhecer a Deus e não haveria o chegar à vida eterna. Chega à vida eterna, conhecer a Deus, e isto envolve a pessoa de Cristo, não se esqueça, mas então exige a obra de Cristo. Chegar à vida eterna envolve a pessoa de Cristo e exige a obra de Cristo. Não é um Cristo apenas como um ícone religioso. Não é Cristo apenas como um bom mestre que andou entre nós e falou para a gente amar um ao outro. É um Cristo que vai à cruz. Tudo o que ele falou, ensinou, só tem sustentação e só faz sentido quando isso tudo é colocado nele como aquele que na história, num dia real, numa hora real, numa cruz real, pereceu em sofrimento e ali foi glorificado por Deus como a nossa vitória, a vitória sobre o mal e o pecado. A vitória de Deus por nós, a manifestação da vitória de Deus sobre o pecado e o diabo. Existe esta obra. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. E esse completar envolve o chegou a hora. Ele então já está incluindo tudo até a cruz, que logo vai acontecer. Enfim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Ele veio para uma obra específica. Jesus Cristo não veio por um acaso. Ele não é um guru, é um ser humano comum como qualquer outro, que um dia teve umas visões, entrou numas meditações, concatenou uns negócios aí diferentes, montou aí um programa, um sisteminha. A partir dele, alguém que nasceu como eu e você, cresceu alguns anos, e um belo dia brilhou a luz e falou: acho que eu sou iluminado, aquela história. Jesus Cristo não é esse acidente. Ele veio para algo específico, uma obra específica. Ele nasceu para isso, para esta obra. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. No verso 2 diz: para que, falando dele, Deus o enviando. O verso 1 diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E o verso 2 continua: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna. E aí nós temos esta exclusividade. Deus, somente em Cristo, concede a vida eterna. Essa exclusividade. É preciso a obra de Cristo, o que ele veio e fez para nos conceder então a vida eterna. E note a palavra conceder. E aí está então envolvido a ação de graça e misericórdia de Deus. Deus da sua glória, que nunca poderíamos conhecer, se tornou conhecido por nós em Cristo,
e tornou-se conhecido por nós em Cristo de uma forma que poderia ser acessível a nós, a presença gloriosa de Deus, porque em Cristo Ele glorificou-se na cruz por nós, vencendo o mal. E ali então, através da obra de Cristo na cruz, nós somos libertos do poder do mal para andarmos com Deus, conhecê-lo hoje, conhecê-lo amanhã, conhecê-lo daqui a 10 anos, conhecê-lo daqui a 100 anos e conhecê-lo daqui, pela graça de Deus, daqui a 10.000 anos. Que Deus nos leve, a cada um de nós, para a vida eterna hoje, amanhã e para todo sempre. E que eu e você jamais venhamos ser achados fora desta única resposta e maravilha para nós, a vida eterna com Deus. Que Deus abençoe você e o fortaleça na oração de Cristo. Vamos orar.